o livro dos mortos do Antigo Egito, a jornada da alma no além. O Antigo Egito sempre fascinou o mundo com sua cultura envolta em mistérios, simbolismo e espiritualidade. Entre os mais intrigantes legados dessa civilização, destaca-se um conjunto de textos sagrados, conhecidos como Livro dos Mortos. Muito mais do que um livro no sentido moderno, trata-se de uma coletânea de fórmulas, hinos, feitiços e instruções funerárias concebidas para guiar a alma do falecido em sua perigosa travessia pelo mundo dos mortos, até alcançar a imortalidade ao lado dos deuses. Esses escritos como Hedseiros como Rei foram posteriormente adaptados para os textos dos sarcófagos no Reino Médio, e finalmente, reunidos, enriquecidos e popularizados, como Livro dos Mortos, durante o Reino Novo, sendo escritos em papiros colocados junto aos mortos nos túmulos. Essa obra é um verdadeiro mapa espiritual da alma egípcia, repleto de simbolismos e rituais, que revela não apenas suas crenças religiosas, mas também sua visão cósmica da existência. Ali, era pesando o coração do falecido numa balança diante da pena da deusa Maat, que simbolizava a verdade, a justiça e a ordem cósmica. Se o coração estivesse mais leve ou equilibrado, significava que a pessoa tinha vivido com retidão, seguindo a Maat, e poderia continuar sua jornada. Caso contrário, o coração era devorado por Amit, um monstro híbrido com cabeça de crocodilo, corpo de leão e traseiro de hipopótamo. Essa devoração significava a morte definitiva da alma, o aniquilamento. A origem e o nome. O termo Livro dos Mortos foi cunhado pelos egiptólogos europeus, no século XIX. Pelo contrário, ele variava conforme o período histórico, a classe social do morto e as tradições locais. Alguns papiros eram longos e ricamente ilustrados, outros mais curtos e simples. O papiro de Ani, por exemplo, um dos mais célebres e completos exemplares do Livro dos Mortos, possui mais de 70 feitiços e ilustrações vívidas, que mostram a alma atravessando o além, com o auxílio dos deuses. Assim como o sol morria todas as noites no horizonte ocidental para renascer no leste, a alma também precisava morrer para renascer no além. A união dessas três partes era essencial para que a alma fosse imortal. O corpo precisava ser preservado por isso. A prática da mumificação para que o Ba pudesse reconhecer Lo e retornar a.l. Esses ritos restituíam ao falecido os sentidos e poderes necessários no além. A cerimônia de abertura da boca, por exemplo, era feita com instrumentos cerimoniais que tocavam os olhos, os ouvidos e a boca da múmia, simbolizando a ativação da consciência espiritual. Já o Ahi representava o estado de pureza divina, alcançado apenas após o julgamento bem-sucedido. Ele é uma das mais antigas manifestações do que hoje chamaríamos de espiritualidade esotérica, uma tentativa humana de decifrar o invisível e dominar as forças que regem o destino após a morte. O conhecimento sagrado, menos chamado Eka, ou Magia Divina, era uma ciência espiritual que permitia aos iniciados dominar os mistérios da morte e da eternidade. Sua influência pode ser rastreada nos grimórios medievais, nos tratados herméticos e até mesmo na literatura ocultista contemporânea. O Livro dos Mortos, portanto, era tanto uma ferramenta de poder quanto um compêndio místico. Essa visão cíclica do tempo refletia-se na arquitetura dos túmulos, nas pirâmides alinhadas com as estrelas, e nos próprios rituais funerários, que buscavam imitar os mitos da criação e da ressurreição de Osíris. Esses encantamentos mágicos não eram apenas palavras, mas fórmulas sagradas carregadas de poder, que garantiam a passagem segura do defunto por portais mágicos, enfrentando criaturas ameaçadoras, atravessando rios flamejantes e vencendo julgamentos divinos. No original egípcio, esses textos eram chamados de RWNWPRTMHR, WNWPRTMHR. Nesse capítulo, o morto profere a famosa confissão negativa, uma lista de 42 pecados que ele afirma não ter cometido. Não cometi iniquidade, não roubei. Essa capacidade de mutação simbolizava a flexibilidade da alma e sua adaptação às múltiplas realidades do além. Não matei, não menti, não blasfemei contra os deuses, uma lista que revela o código ético dos egípcios antigos e sua noção de justiça universal. Essa expressão já carrega consigo uma dimensão metafísica profunda, pois indica que a morte, para os egípcios, não representava um fim, mas uma transição para outra forma de existência, menos uma libertação da alma, que deveria renascer no mundo espiritual. A origem desses textos remonta ao Reino Antigo, quando fórmulas semelhantes eram esculpidas nas paredes internas das pirâmides dos faraós. Uma jornada espiritual. O Livro dos Mortos descreve a trajetória da alma após a morte como uma jornada repleta de perigos, provas
e enigmas. Agora na forma de Ba, um aspecto da alma que preserva a identidade individual, deveria atravessar um mundo de deuses, demônios e armadilhas sobrenaturais. Essa travessia culminaria no julgamento de Osíris, a mais importante etapa da jornada. Durante o julgamento, a alma do morto era conduzida à presença do deus Osíris, o senhor do mundo subterrâneo, magia e conhecimento como proteção. Os feitiços contidos no livro dos mortos serviam para proteger a alma e dar-lhe poder diante das forças hostis do além. Entre os feitiços mais conhecidos está o feitiço 125, que descreve o julgamento do coração. Outros feitiços tinham finalidades diversas, como permitir que o morto se transformasse em um pássaro, em uma flor, em uma serpente ou em uma divindade, conforme a necessidade da jornada espiritual. A estrutura do livro, o livro dos mortos, não era um texto fixo e imutável. A estrutura comum, no entanto, inclui sempre 3 grandes blocos: os feitiços preparatórios, que ajudavam a alma a sair do corpo e se reconhecer no mundo espiritual; os feitiços de proteção, que davam poder sobre os perigos do além; e os feitiços de glorificação, que conduziam a alma ao renascimento e à comunhão com os deuses. A cosmologia egípcia e a ideia de morte. Para os egípcios, a morte era parte de um ciclo natural de renovação. O conceito de Ba-Yahi formava a base da antropologia espiritual egípcia, a importância do ritual e da tradição, a escrita dos feitiços no papiro, sua recitação pelos sacerdotes e a realização de rituais como a abertura da boca eram considerados indispensáveis. Essas práticas demonstram que, para os egípcios, o sagrado e o material estavam entrelaçados. O legado, embora profundamente enraizado no contexto religioso do Antigo Egito, o Livro dos Mortos ecoa temas universais: a busca pela transcendência, o julgamento moral da alma, o medo do esquecimento e o anseio pela eternidade. Esse texto inspirou não apenas outras religiões da antiguidade, como também influenciou escolas de mistério, ordens esotéricas modernas e interpretações simbólicas da vida e da morte até os dias atuais.